Boa noite, meus irmãos. Me chamo Kleber. Falo em nome do Centro Espírita Eurípides Barçanufo de Franco da Rocha. Hoje eu vou ler para vocês o livro O Céu e o Inferno, de Allan Kardec, uma das 7 obras da codificação do Espiritismo. Nós estamos no capítulo Espíritos em Condições Medianas. Eu vou ler hoje para vocês a história da senhora Ana Belleville. Antes eu gostaria de convidá-los para a nossa prece de abertura. Então vamos lá. Vamos fechar os nossos olhos, pensar em Deus, pensar no nosso Mestre Jesus. Senhor Jesus, amigo querido das horas mais difíceis, gostaria de pedir o auxílio para que possamos compreender cada palavra que será dita nessa leitura, meu Pai. Gostaria de pedir que derrame sobre nós energias salutares que possam recarregar o nosso ser, trazendo a cura para o nosso corpo e para a nossa alma. E que, se não for o momento, traga pelo menos o refrigério para o nosso espírito, meu Pai. Senhor meu Deus, obrigado pela oportunidade de estar aqui mais um dia. Gostaria de pedir a Deus, a Jesus, aos guias espirituais, aos mentores espirituais, aos anjos de guarda e os anjos de luz, o auxílio que vem do alto, para poder nos fortalecer durante essa caminhada terrena. Muito obrigado, meu Pai, que assim seja. Então, meus irmãos, hoje eu vou ler para vocês a história da senhora Ana Belleville. Mulher falecida, ainda moça, aos 35 anos de idade, após cruel enfermidade, vivaz, espiritual, dotada de inteligência rara, de meticuloso critério e eminentes qualidades morais, esposa e mãe de família devotada, ela possuía, aos demais, uma integridade de caráter pouco comum e uma fecundidade de recursos que a trazia sempre a coberto das mais críticas eventualidades da existência. Sem guardar ressentimentos das pessoas, de quem poderia queixar-se, estava sempre pronta a prestar-lhes oportuno serviço, intimamente ligados à sua pessoa desde longos anos. Pudemos acompanhar-lhe todas as fases da existência, bem como todas as peripécias do seu fim. Proveio de um acidente a moléstia que havia de levá-la, depois de a reter 3 anos na cama, presa dos mais cruéis sofrimentos, aliás, suportados até o fim, com uma coragem heróica, e a despeito dos quais a graça natural do seu espírito jamais a abandonou. Ela acreditava firmemente na existência da alma e na vida futura, mas pouco se preocupava com isso. Todos os seus pensamentos se relacionavam com o presente, que muito lhe importava, posto não tivesse medo da morte e fosse indiferente aos gozos materiais. A sua vida era simples e sem sacrifício. Abria mão do que não podia obter, mas possuía inato o sentimento do bem e do belo, que apreciava até nas coisas mínimas. Queria viver menos para si que para os filhos, avaliando a falta que lhes faria. E era isso que aprendia a vida. Conhecia o Espiritismo sem o ter estudado a fundo. Interessava-se por ele, mas nunca pôde fixar as ideias sobre o futuro. Este era para ela uma realidade, mas não lhe deixava no espírito uma impressão profunda. O que praticava de bom era o resultado de um impulso natural, espontâneo, sem ideia de recompensas ou de penas futuras. Havia muito era desesperador o seu estado e iminente o desenlace.
circunstância que ela própria ignorava. Um dia, achando-se ausente o marido, sentiu-se desfalecer e compreendeu que a hora era chegada. Embaciando-se-lhe a vista, a perturbação invadia, sentindo-se todas as angústias da separação. Custava-lhe, contudo, a morte antes da volta do esposo. Fazendo supremo esforço sobre si mesmo, murmurou: Não, não quero morrer. Então sentiu renascer-lhe a vida e recobrou o uso pleno das faculdades. Quando o marido chegou, disse-lhe: Eu ia morrer, mas quis aguardar a sua vinda, pois tinha algumas recomendações a fazer-lhe. Assim, se prolongou a luta entre a vida e a morte por 3 meses ainda, tempo que mais não foi que dolorosa agonia. E agora a evocação no dia seguinte ao da morte. Meus bons amigos, obrigada pelo interesse que vos mereço. Demais fostes para mim como bons parentes. Pois bem, regozijai-vos, porque sou feliz. Reconfortai meu pobre marido e velai por meus filhos. Eu segui logo para junto deles, depois que desencarnei. E aqui uma pergunta. Podemos supor que a vossa perturbação não foi longa, uma vez que nos respondes com lucidez? E ela responde: Ah, meus amigos, eu sofri tanto, e vós bem sabeis que sofria com resignação. Pois bem, a minha provação está concluída. Não direi que esteja completamente libertada. Não. Mas o certo é que não sofro mais, e isso para mim é um grande alívio. Desta feita estou radicalmente curada, porém preciso ainda do auxílio das vossas preces para vir mais tarde colaborar convosco. E aqui ele pergunta: Qual poderia ser a causa dos vossos longos sofrimentos? E ela responde: Um passado horrível, meu amigo. Então ele pergunta novamente: Podereis revelar-nos esse passado? E ela responde: Oh, deixai que o esqueça um pouco. Paguei-o tão caro. E aí depois, 1 mês após a morte, evocaram ela novamente e fizeram uma pergunta. Agora que deveis estar completamente desprendida e que melhor nos reconheceis, muito estimaríamos ter convosco uma palestra mais concludente. Poderia, por exemplo, dizer-nos qual a causa da vossa prolongada agonia? Estivestes durante 3 meses entre a vida e a morte. E ela responde: Obrigada, meus amigos, pela vossa lembrança, como pelas vossas preces. Quão salutares me foram estas e como concorreram para a minha libertação. Tenho ainda necessidade de ser confortada. Continuai a orar por mim. Vós compreendeis o valor da prece. Aquelas que dizeis não são de modo algum fórmulas triviais, como as murmuradas por tantos outros que lhes não medem o alcance, o fruto de uma boa prece. Sofri muito, porém os meus sofrimentos foram largamente compensados, sendo-me permitido estar muitas vezes perto dos queridos filhos, que deixei com tanto pesar. Prolonguei por mim mesma esses sofrimentos, o desejo ardente de viver, por amor dos filhos, fazia com que me agarrasse de alguma sorte à matéria, e ao contrário dos outros, eu não queria abandonar o desgraçado corpo com o qual era forçoso romper, se bem que ele fosse para mim um instrumento de tantas torturas. Eis aí a razão da minha longa agonia. Quanto à moléstia e aos padecimentos decorrentes, eram expiação do passado. Uma dívida a mais que paguei. Ah, meus bons amigos, se vós tivesse ouvido quanta mudança na minha vida atual, que alívio experimentaria nos últimos momentos e como teria sido fácil a separação. Se em vez de a contrariar, eu me tivesse abandonado confiadamente à vontade de Deus, a corrente que me arrastava, mas em lugar de volver os olhos ao futuro que me aguardava, eu apenas vi o presente que ia deixar. Quando houver de voltar à terra, serei espírita. Afirmou-vos que, ciência sublime. Assisto constantemente às vossas reuniões e aos conselhos que vos são transmitidos. Se eu, quando na terra, pudesse compreendê-los, os meus sofrimentos teriam sido atenuados. A ocasião não tinha chegado. Hoje, compreendo a bondade e a justiça de Deus, conquanto me não encontre suficientemente adiantada para despreocupar-me das coisas da vida. Meus filhos principalmente me atraem, não mais para mimá-los, porém para velar por eles e
e inculcar neles o caminho que o Espírito traça ao presente na terra. Sim, meus bons amigos, eu tenho ainda graves preocupações, entre as quais avulta aquela da qual depende o futuro dos meus filhos. E aqui uma nova pergunta. Podereis ministrar-nos qualquer informações sobre o passado que deplorais? E ela responde: Ah, meus bons amigos, estou pronta a confessar-me. Eu tinha desprezado o sofrimento alheio, vendo indiferente os sofrimentos da minha mãe, a quem chamava doente imaginária. Por não vê-la de cama, supunha que não sofresse e zombava dos seus queixumes. Eis como Deus castiga. E agora outra evocação 6 meses após a morte. Vem a primeira pergunta. Agora que um tempo mais longo se passou desde que deixaste o invólucro material, tende a bondade de descrever-nos a vossa posição no mundo espiritual? E ela responde: Na vida terrestre, eu era o que vulgarmente se chama uma boa pessoa. Antes de tudo, porém, prezava o meu bem-estar. Compassiva por índole, talvez não fosse capaz do penoso sacrifício para minorar o infortúnio. Hoje tudo mudou, e posto seja sempre a mesma, o eu de outrora modificou-se. Ganhei com a modificação e vejo que não há nem categorias nem condições além do mérito pessoal, no mundo dos invisíveis, onde um pobre caridoso e bom se sobreleva ao rico que o humilhava com a sua esmola. Velo especialmente pelos que se afligem com tormentos familiares, com a perda dos parentes ou de fortuna. A minha missão é reanimá-los e consolá-los, e com isso me sinto feliz. O espírito de Ana. Importante questão decorre dos fatos supramencionados, Eila. Poderá uma pessoa, por esforço da própria vontade, retardar o momento da separação da alma do corpo? E a resposta do espírito de São Luís. Resolvida afirmativamente, sem restrições. Esta questão poderia dar lugar a consequências falsas. Certamente, em dadas condições, pode um espírito encarnado prolongar a existência corporal a fim de terminar instruções indispensáveis, ou ao menos por ele assim julgadas. É uma concessão que se lhe pode fazer, como no caso vertente. Além de muitos outros exemplos, esta dilação da vida não pode, porém, deixar de ser breve, visto como é defeso ao homem inverter a ordem das leis naturais, bem como retornar por vontade própria à vida, desde que ela tenha atingido seu fim. É uma situação momentânea apenas. Preciso é, no entanto, que da possibilidade do fato não se conclua sua generalidade, nem tampouco que dependa de cada qual prolongar, por este modo, a existência. Como provação para o espírito, ou no interesse de missão a concluir, os órgãos depauperados podem receber um suplemento de fluido vital que lhes permita prolongar por instantes a manifestação material do pensamento. Tais casos são excepcionais e não fazem regra. Tampouco se deve ver nesse fato uma derrogação de Deus à imutabilidade das suas leis, mas apenas uma consequência do livre-arbítrio da alma, que, no momento extremo, tem consciência de sua missão e quer, a despeito da morte, concluir o que não pode até então. Às vezes pode ser também uma espécie de castigo, infligido ao espírito duvidoso do futuro, esse prolongamento de vitalidade com o qual tem necessariamente de sofrer. Poderíamos ainda admirar a rapidez relativa. Essa resposta foi do espírito de São Luís. E aqui continua a leitura. Poderíamos ainda admirar a rapidez relativa com que se desprendeu este espírito, dado seu apego à vida corporal. Cumpre, porém, considerar que esse apego nada tinha de material nem sensual, antes possuindo mesmo a sua face moral, motivada como era pelas necessidades dos filhos ainda tenros. Enfim, era um espírito adiantado em inteligência, um dos espíritos mais felizes. Não havia, portanto, nos laços perispíriticos a tenacidade resultante da identificação material. Pode dizer-se que a vida debilitada por longa enfermidade apenas se prendia por tênues fios, que ele desejava impedir se rompessem. Contudo, a sua resistência foi punida com a dilação dos sofrimentos concernentes à própria moléstia, e não com a dificuldade do desprendimento. Assim, realizado este,
eis que por a perturbação foi breve. Um outro fato igualmente importante decorre desta como da maior parte das evocações feitas em épocas gradativas, ao tempo cujo progresso se traduz, não por melhores sentimentos, mas por uma apreciação mais justa das coisas. O progresso da alma na vida espiritual é, portanto, um fato demonstrado pela experiência. A vida corporal é a prática desse progresso, a demonstração de suas resoluções, o cadinho em que ele se depura. Desde que a alma progride depois da morte, a sua sorte não pode ser irrevogavelmente fixada, porquanto a fixação definitiva da sorte é, como já o dissemos, a negação do progresso. Não podendo coexistir simultaneamente as duas coisas, resta aquela que tem por si a sanção dos fatos e da razão. Então, meus irmãos, essa foi a leitura de hoje, uma leitura breve. Gostaria de agradecer quem ficou aqui até esse momento e convidá-los para a nossa prece de encerramento. Senhor meu Deus, Mestre Jesus, toda a espiritualidade, os guias espirituais, os mentores espirituais, os anjos de guarda e os anjos de luz. Gostaria de agradecê-los pela oportunidade de estar aqui mais um dia, podendo aprender com essa obra que nos foi concedida pela espiritualidade, a fim de elevarmos o nosso ser através dos conhecimentos espirituais. Muito obrigado, meu Pai, pela oportunidade de estar aqui mais um dia. Muito obrigado por tudo. Obrigado pela fé, pela saúde, pela paz. Muito obrigado, meu Deus, do fundo do meu coração. Hoje, vamos encerrar com a prece do Pai Nosso. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, Senhor, e perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal, porque Deus é o reino, é o poder e é a glória, para sempre, e que assim seja. Graças a Deus. Graças a Deus.